Você já planejou algo e quando não deu certo, o que você planejou não saiu do jeito que você queria, você se frustrou, ficou com raiva, ficou ansioso porque você não sabe o que fazer, porque você nem planejou um plano B? Se você já se sentiu assim em alguma situação, vem comigo, que é sobre esse assunto que nós vamos falar hoje. Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Shira. Seja muito bem-vindo ao canal. Eu sou criadora aqui do Visão Interior e hoje o tema do vídeo é rendição. O que é rendição? É o famoso soltar. Você já ouviu essa expressão? Nós vivemos num mundo onde cada passo é planejado, tudo é planejado. Você já nasce com os seus primeiros anos de vida planejado. Você nasce, aí você tem que ir para a escola em tal idade, você tem que, depois do pré, do jardim, você vai para tal escola, aí você vai para outra. A hora que você sair, você tem que fazer uma faculdade, tem que fazer um curso. Então a gente já nasce com a vida meio planejada, né? E a gente se acostuma a planejar tudo, a fazer tudo, a ter controle das coisas, porque a gente se acostuma a gostar de saber o que vai acontecer, estar preparado para isso. E a gente passa desse macro, né, de anos da sua vida. Vou dar o exemplo da escola. Anos da sua vida você vai estudar, para depois, a hora que você sair da escola, do estudo, você vai arrumar um emprego, você vai trabalhar, você vai casar, você vai ter isso, vai comprar uma casa, vai comprar um carro, né? A gente tem essa perspectiva que a gente cresce, já nasce assim, né? E quando o que a gente planeja não dá certo, a gente se frustra, porque a gente não aprende a lidar com o dar errado, né? Com o não planejado. Mas a vida, ela tem um fluxo próprio, né? As coisas externas a nós acontecem muitas vezes e nós não temos o controle sobre isso. E isso deixa a gente ansioso, porque a gente não sabe o que pode acontecer. E às vezes, se a gente planeja e acha na nossa mente que tudo vai dar certo, a gente fica com raiva porque não deu certo, não saiu do jeito que nós planejamos. E nisso a gente persiste, a gente força, a gente se esforça, a gente refaz, a gente luta para que aquilo dê certo. Mas a verdade é que a rendição, que é o soltar, que é o aceitar que existe um mundo muito maior e que existem situações muito maiores do que aquilo que a gente imagina que seja, que a gente pensa e planeja a nossa visão, que nem sempre é compatível com aquilo que a gente planejou. Então, o soltar, o render-se é a arte de compreender que em alguns momentos lutar, insistir, forçar não vai trazer resultado, só vai trazer um desgaste para você, emocional, desgaste físico muitas vezes, de ficar tentando, forçando algo que não vai dar certo. O soltar, ele é um ato de fé. Veja bem, quem nunca ouviu o Pai Nosso? Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, não a minha. É a vontade de Deus, é a vontade de tudo. Mas até que ponto você
está preparado para aceitar a vontade dele e não a sua, certo? Isso é um grande salto de fé, é você acreditar que nos planos dele, mesmo que você não compreenda, era isso que tinha que acontecer, era isso que tinha que ser. É confiar que o fluxo que tem o universo, o fluxo que tem a vida ela flui o tempo todo, a natureza cresce o tempo todo, aquela grama que você cortou está crescendo o tempo todo, ela cresce, ela renasce, a natureza, as árvores, cortou, desmatou, mas nasce, é vida o tempo todo, é pura criação. A natureza é uma grande lição, né, para a humanidade. Ela está o tempo todo emanando vida, emanando criação. Ela cria o tempo todo. E ela tem um fluxo próprio. As coisas têm um fluxo natural. E quando a gente não tá nesse fluxo, a gente se força a querer que dê certo ao nosso modo, nos causa sofrimento, nos causa um desgaste, a gente cansa de insistir, cansa de tentar. Quando a gente quer segurar o controle, isso nos faz sofrer, e o soltar nos traz tranquilidade, nos traz paz, de aceitar e que tinha que acontecer do jeito que era para acontecer. Não tô dizendo que você tem que aceitar qualquer coisa e tudo e baixar a cabeça e pronto, não é isso. Vamos supor, vou te dar um exemplo. Você vai num restaurante e pede lá um almoço e chega na sua mesa, tá fria a comida, um exemplo. Aí você tem as opções, você aceita que aconteceu e chegou, você fala pro atendente, pro garçom, moço, a comida tá fria, você troca o prato pra mim, por favor? E vida que segue, continua o fluxo. As coisas vão acontecendo, seu dia, você almoça, passa o dia normal, pronto, acabou, passou, vida que segue. Isso é seguir o fluxo, é aceitar, é soltar. O que a gente tem o costume? Qual que o que é esse ter o controle? Você planejou ir no restaurante, chegou lá, sua comida, o garçom te trouxe um prato e tá frio. A comida. Pronto. Ai, você faz um escândalo, porque é um absurdo você pagar aquele valor naquele prato. Faz uma semana que você fez a reserva e aí você vai comer, a comida tá fria. É um absurdo. Onde já se viu que isso aconteça num restaurante assim? E pronto, faz aquele escarcéu, troca o prato, dá aquele show. E aí você sai do restaurante e passa o dia inteiro reclamando que você foi num restaurante e a comida estava fria. Isso é segurar. Então quer dizer que uma coisa tão simples que poderia ter sido resolvida do modo muito simples e que você tivesse seguido o seu dia tranquilo e em paz, não só você, as pessoas que estão ao seu redor, tudo o que aconteceu naquele dia, não. Você fica reclamando o dia inteiro, você fica sofrendo o dia inteiro que naquele pedido, naquele prato específico que você tinha planejado de vir de um jeito, não veio do jeito que você queria e podia ter sido simplesmente com uma atitude bem simples ter sido resolvido, não. Você estragou seu dia inteiro por conta daquela situação. Isso que é segurar, é você querer o controle, porque é um absurdo que o prato não chegou na sua mesa do jeito que você queria. Ou um outro exemplo também,
acontece uma situação que você acaba discutindo com alguém. E ali termina a discussão e você vai embora. Mas a discussão não terminou do jeito que você queria, porque você na hora foi pego de surpresa e não falou o que você deveria ter falado, ou na hora não pensou ali direito para falar e saiu, né, daquele jeito. E aí o que você faz? Em vez de você deixar para lá, já foi, a conversa já acabou, o que você não falou e simplesmente não foi dito e já passou, não tem como voltar no tempo. Não, aí você passa o dia inteiro remoendo aquela conversa na sua cabeça e você fica repassando e você fica respondendo na sua mente o que você deveria ou queria responder naquela hora e não falou. Você passa o dia inteiro preso nessa conversa que você queria que tivesse um desfecho diferente, que você queria ter falado, ter desabafado, ter falado que você nunca fala, e você poderia ter simplesmente aceitado que naquele momento não saiu do jeito que você queria, mas que talvez uma próxima vez, ou você pode falar para a pessoa tranquilo que você não falou, ou esperar uma oportunidade que te dê abertura de falar desse assunto de novo e pronto. Quando chegar a hora você fala e o que tem que dizer e pronto. Não, você perde o dia inteiro remoendo, repassando, montando frases e planejando e devia ter falado isso e eu devia ter falado assim. Enfim, passei esses exemplos para vocês entenderem o que é isso, o que é segurar em vez de soltar o que precisa ser solto, que já foi, já foi. Solte, se liberte, porque senão você fica se forçando, você fica se torturando, você se machuca, repassando, se culpando que era para ter acontecido de tal forma e não aconteceu. Você fica se forçando por uma coisa que já passou, que já foi. Não tem como voltar atrás, já foi, passou, solta para você se libertar. Soltar é você acreditar e confiar no que vai acontecer. O que você pode fazer é mudar a sua atitude de viver e estar sempre presente. Por quê? Quando acontece alguma coisa, vamos supor lá da conversa, se você é pego de surpresa, se você está completamente presente, se você está atento ao que está acontecendo, se você está aqui e não com o pensamento avoado, você consegue agir com clareza, você consegue fazer o seu melhor. É isso, essa é a frase. Você consegue fazer o seu melhor naquele momento. É claro que nós estamos evoluindo o tempo todo. O que eu faço hoje, talvez eu não conseguiria fazer há 5 anos. Entendeu? Talvez eu não tenha capacidade. Naquela época, 5 anos atrás, eu não teria a capacidade de fazer alguma coisa que eu faria agora, de resolver alguma situação que eu faria agora. Mas aí é que tá, a gente tem que entender que o que acontece, que acontece as coisas ou é para nossa evolução e a gente acaba crescendo com aquilo e passa por situações para transcender a nós mesmos, para a gente conseguir se superar, para a gente superar e expandir, adquirir conhecimento, crescer, evoluir um passo que a gente talvez não faria sozinho, porque a gente quer sempre estar no controle.
E a gente gosta de estar no controle do que a gente conhece, do que a gente sabe, né? Quando a gente não conhece, quando a gente não sabe, a gente não se sente confortável de estar fazendo alguma coisa, a gente fica com medo, a gente fica ansioso, a gente fica apreensivo. E isso é o soltar, é você ir e ter fé de que o que tiver que acontecer, vai acontecer. E tá tudo bem. É você fazer o seu melhor com a bagagem que você tem. E você, independente do resultado, você aceitar e ficar bem. É você deixar que a vida aconteça sem passar pela sua aprovação. É você deixar que a vida aconteça sem você estar no controle de tudo o tempo todo. Quando a gente aprende a soltar, a gente percebe as nossas expectativas, né, de vida. A gente percebe os nossos medos. Por que que a gente ficou tão apreensivo naquela situação? Porque a gente sentiu medo de não dar conta, sentiu medo de fazer errado. A gente percebe a ilusão que é a gente achar que está no controle das coisas. Por exemplo, você trabalha registrado. E para você faz tudo certinho, você cumpre certinho sua carga horária, você não falta, né? Você trabalha direitinho, faz o seu melhor, você se empenha, as mudanças que tem no seu trabalho você topa e você incentiva e tudo mais, você faz tudo certinho. Porém, aí você tem na sua cabeça, você tá seguro, seu salário cai todo mês, você trabalha numa empresa boa, tá tudo bem. E aí vem uma mudança grande na economia e a sua empresa tem que fazer um corte de 500 funcionários. E no meio tá você. E aí a segurança? Onde é que foi? E aí você se desespera, porque você tinha planejado, daqui 5 anos você ia aposentar, você tinha planejado já a sua aposentadoria, entende? A gente acha que tá no controle, mas do nada, tudo que você achou que tinha controle, que era você que estava controlando, cai por terra e você se desespera porque você não está no controle, você não saber o que vai acontecer, você não ter planejado, te corrói por dentro, né? Te desestabiliza. É como se a sua estrutura, a sua base te quebrasse. E você não tem o que fazer. Você foi mandado embora e pronto, não tem o que fazer. E você parte de um jeito pragmático, porque você só pode fazer a partir daquele ponto. Você não tem como voltar atrás. E tudo bem. Você não tem outra saída. Você não tem outra saída. É a partir dali que você vai fazer. Entendeu? É esse aceitar. É você não se culpar. Nossa, se eu tivesse feito isso diferente, se eu tivesse tal coisa. E não ficar se martirizando. É você aceitar. Tá bom, foi triste? Sim, poxa, foi triste. Deixei 30 anos da minha vida naquela empresa e eu pertinho de aposentar, fui mandada embora num corte assim, assim, assim. É triste? É, mas não tem o que fazer. Passou, acabou, bola pra frente. É soltar, é deixar pra lá. De um jeito assim, bem simples, né? Bem popular. É deixar pra lá. Não tem o que fazer. Então, solta. Se liberta. Vida que segue. Vamos para outro rumo. Um ponto que me ajudou bastante no aceitar
o que acontece é você entender o quanto nós somos pequenos comparado à criação de Deus. Eu gosto de chamar de tudo. Enquanto nós somos pequenos na criação do todo, nós somos como um grão de areia na praia. A criação do todo é tão imensa, é tão vasta, é tão gigante, que um problema nossa, parece o fim do mundo, que parece aquele negócio que deu errado. Poxa, planejei ir pra praia faz 1 ano que eu tô pagando a viagem, parcelei em 12 vezes, vai chegar o final de semana, eu chego na praia, um furacão. Chove o final de semana inteiro, não dá para eu curtir o final de semana que eu paguei, que eu queria sol para ir na praia. Para nós é um problemão, poxa, gastei o olho da cara nessa viagem, falei para todo mundo, contei, esperei, pedi pro meu chefe uma semana para eu tirar férias. Há 1 ano, chego lá, chove, não consigo me divertir na praia, não dá pra fazer nada, tem que ficar dentro do quarto esperando passar. Aí dá o dia de eu ir embora, não aproveitei um dia e deu tudo errado na minha viagem. Poxa, pra quem passou por isso, imagina como não é frustrante. Você trabalhou 12 meses, pagou 12 meses numa viagem, chega lá no dia, não deu certo, deu tudo errado. Imagina como não é chato, tudo que você tinha planejado, as roupas que você comprou para ir, os lugares que você planejou visitar, tudo que você fez deu errado. É frustrante? Sim, mas imagine em escala. Você, sua família, sua casa, né? Seu bairro, sua cidade, seu estado, seu país, o planeta. Em escala, não parece um grão de areia no meio da praia? E isso faz você entender que às vezes aquilo que a gente está achando que é o fim do mundo, na verdade não é. E que a gente tem o nosso próprio ritmo pessoal, mas que toda a criação também tem um ritmo dela e tem coisas que são inevitáveis. Então a gente não deve se martirizar e se torturar por aquilo que não está nas nossas mãos, que não está no nosso controle. Então, você achar que está no controle e você está no controle são coisas diferentes. A gente gosta de achar que está no controle, mas se acontecer algo que está para além de você, você não se torturar por isso. O estar presente é muito importante, porque se nós não nos martirizamos pelo que poderia ter sido, pelo que poderia ter ocorrido, e se nós não criamos tanta expectativa no que pode acontecer, no que nós podemos fazer, no que nós podemos controlar no futuro, as expectativas elas ficam mais alinhadas, ficam menos ilusórias. Então, o estar presente, ele te traz uma clareza mais real do que a imaginação do que possa acontecer traria, né? A gente imagina, nossa, tal coisa pode acontecer, vai acontecer desse jeito, eu vou comprar essa roupa, eu vou fazer tal coisa, vou pentear o cabelo assim, aí chega no dia, chove, seu cabelo fica todo arrepiado, não ficou do jeito que você queria, e isso causa a frustração, e onde a gente fica segurando, fica retendo, porque o que a gente queria controlar, a gente não consegue, né? Então, estar presente
ele te liberta dessa expectativa do que pode acontecer e do que você vai fazer se acontecer. Isso te traz paz interior, porque você tem uma ação do agora consciente. É você ter a consciência de que a vida se manifesta de forma inesperada, alinhada com o todo, alinhada com o fluxo do universo e não alinhada com o que você quer, com o que você planejou. E quando você tira esse peso do controle de tudo, de ser o responsável por controlar tudo o tempo todo, e se não saiu do jeito que você tinha pensado, a culpa é sua, é você que é o culpado, você abre espaço para o novo, para coisas novas acontecerem. É como se você pudesse experimentar a vida plenamente. Sobra espaço para você dar atenção para o que importa de verdade. Então, a rendição, ela não é perder, ela não é deu errado, ela não é se prejudicar. O soltar, né, a rendição, ela é ganhar, você ganha serenidade, você ganha tranquilidade, você ganha paz, você ganha tempo, você ganha equilíbrio, você ganha consciência. Quando você permite soltar o controle, você permite que a centelha divina, que a nossa centelha divina, que é a manifestação do divino na Terra, você permite que ela apareça, você permite que o divino se manifeste. Cada vez que você se permite soltar o controle, não está no controle de tudo, você se aproxima mais da centelha. A centelha, ela é a manifestação do divino através de você, e você deixa fluir através de você a vontade de Deus, a vontade divina, a vontade do todo. É feita a vontade dele e não a sua. Seja feita a vossa vontade, a vontade de Deus, a vontade do todo. Mesmo que a gente acredite que poderia ter sido de outra forma, era para ter acontecido desse jeito. E você aceitar que era para ter acontecido desse jeito é um ato de amor próprio. É você não se torturar, é você entender que tem coisas que não estão no nosso controle e tá tudo bem. E que o soltar não seja para você apenas uma técnica, mas que seja um aprendizado diário, uma prática diária, até que isso se torne natural e que você faça isso sem perceber, porque vai te trazer muita tranquilidade, vai te trazer paz e vai fortalecer a sua fé, tá bem? Essa é a mensagem que eu tenho hoje para você. Eu espero que eu tenha conseguido te ajudar um pouquinho, que você consiga soltar e se libertar desse martírio que é estar sempre o tempo todo no controle, tá bem? Se você é novo aqui no canal, gostou do conteúdo, gosta de assuntos como espiritualidade, desenvolvimento pessoal, desenvolvimento espiritual, se inscreve aqui no canal, deixe seu like e seja bem-vindo, tá certo? Um grande abraço, se sinta abraçado, um grande beijo para vocês e até o próximo vídeo.